Então abre a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Na noite da mesa do Senhor, da ceia, nada melhor do que nós falarmos a respeito da cruz. A cruz do Calvário. E aí em Gênesis capítulo 2, no verso 1, a palavra de Deus diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque assim o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Para que a gente possa falar a respeito da cruz, nós precisamos saber e entender aquilo que leva o Cristo para a cruz. Quando Deus ele criou o mundo, e a Bíblia diz que, e viu Deus que tudo o que ele havia criado era muito bom. Então Deus ele criou todas as coisas, cria então o homem e o coloca num jardim chamado Éden. Antes de Deus criar o homem e a mulher, ele providenciou um ambiente para que esses pudessem viver nele. Um ambiente propício para que o homem e a mulher pudessem viver e ser representantes visíveis de Deus na criação. O relacionamento entre a criação, homem e mulher, era pleno. Quando Adão e Eva decidiram comer do fruto proibido, desobedecendo o mandamento de Deus, a sua desobediência levantou algo que nós chamamos de barreira. A desobediência do homem levantou uma barreira entre ele e Deus. E a comunhão, o relacionamento que havia entre o homem e Deus, o relacionamento com Deus que o homem havia experimentado, ele foi rompido. Ele foi rompido. O que nós vemos é que tem pessoas que acham que o problema do pecado na vida do homem é um problema interno, ou seja, um defeito de constituição, de genética. A solução disso seria impor um controle sobre o comportamento de cada um, proibir e privar o ser humano do seu livre-arbítrio. Mas quando nós falamos que o problema do pecado é um problema interno do homem, nós estamos colocando a culpa em Deus. Porque Deus nos criou. Ele nos formou. Então, se o pecado é um problema dentro de nós, é um problema, uma falha genética, então a culpa é de Deus. A Bíblia fala em Gálatas 5,16 que nós devemos andar em espírito. Andeis em espírito e não cumpram os desejos da carne. Agora existem pessoas que falam que o problema do pecado na vida do homem, ele é de ordem externa. É o ambiente ao qual ele vive. O ambiente onde cada um está, ele que deve ser ou não propício a levar ao homem a pecar. A solução para isso seria mudar o ambiente, a cultura,
a pessoa com quem ela se relaciona. Se o problema do pecado do homem fosse externo, fosse o ambiente ao qual ele vive, não haveria nenhuma pessoa salva nas favelas, nas vilas, onde há concentração de tráfico, de drogas. Não haveria. Não haveria. Jamais alguém que sofresse uma violência, ela se converteria a Cristo, porque aquela violência que ela sofreu afastaria ela completamente de Deus, e ela não ia querer saber mais de Deus, porque é um problema externo, é um problema de fora. Marcos 7, 20 ao 23, a Bíblia ela fala o seguinte: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração do homem saem os seus maus pensamentos: o adultério, fornicação, homicídios, os frutos, a avareza, a maldade, o engano, a inveja, a blasfêmia, sai de dentro do coração do homem. Não é um problema de formação. Quando nós vamos olhar a queda de Adão e Eva, o problema não foi o ambiente ao qual eles estavam, porque a Bíblia fala que Deus criou um jardim perfeito para que eles lá pudessem habitar. Mas o problema do pecado deles foi o coração deles. Mas isso foi motivado por um agente externo, a serpente. Olha, Deus falou que se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer, mas não é agora. Não. Ei, isso vai demorar. Mas vocês vão ser igual a Ele. Foi um agente externo. Alguém influenciando. Influências. Agora, você aceita influência ruim na sua vida se você quiser, tá? Amém? O que o pecado fez? Levantou barreiras entre o homem e Deus. Que barreiras que são essas? O pecado, ele levantou 4 barreiras. A primeira delas é o caráter de Deus. Porque o que acontece? Nós passamos a ser pecadores, sujos do pecado, e Deus, Ele é tão santo, Ele é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso, que eu não posso me aproximar dEle, eu não sou digno de estar com Ele, eu não sou digno da sua presença. Quando Jesus entra no barco com Pedro, e fala com ele: Pedro, afasta o barco para a gente poder pescar. Fala: mestre, eu não pesquei nada a noite inteira, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. Ele lança as redes, ele faz uma pescaria que ele teve que chamar outros barcos para ajudá-lo. E ele vira para Jesus e fala: aparta-se de mim que sou homem pecador. Eu sou pecador, eu não posso ficar perto de você. Você é muito santo. O caráter de Deus é tão perfeito, a natureza do homem tão cheia de pecados, que a própria santidade de Deus torna uma barreira para o homem. Torna uma barreira. A segunda barreira que ela é criada é a dívida do pecado. Quando o homem peca, ele contrai um certificado de dívida. Um certificado de dívida do pecado. Abre sua Bíblia em Colossenses 2:12. Sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós
nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando o homem peca, ele contrai um certificado, uma dívida de pecado, que ela teria que ser paga a Deus. A justiça de Deus, ela deveria ser aplicada sobre o homem. Então a santidade de Deus e essa dívida de pecado se tornam barreiras entre o homem e Deus. A terceira barreira que se levanta é a escravidão a Satanás. O homem então, ele transfere a autoridade que está sobre a vida dele para Satanás. Quando você olha lá João 8,44, a Bíblia fala que vós tendes por pai o diabo. Vós tendes por pai o diabo. Então nós saímos debaixo da autoridade de Deus e passamos a estar debaixo da autoridade do diabo. É simples. É simples o que o homem fez. É muito simples. Eu preciso de 3 irmãos, 3 pessoas aqui na frente. Alguém se habilita? Tem que ter coragem. Vamos entender essa transferência. Deus, ele pega o homem. Não vai ter jeito, só tem mulher. Deus pega o homem e planta ele no jardim do Éden. Amém? E chega para o homem e fala: olha, eu te dou toda a autoridade sobre todas as coisas. Deus deu ao homem a autoridade sobre todas as coisas. Todos os dias da viração do dia, Deus vinha ter com o homem. E eles tinham um relacionamento. Amém? Então, o homem, quando a serpente vem no ouvido e começa a falar: olha, não, você não vai morrer, não é agora, é depois. E você vai ser igual a Deus. E o homem então, ele aceita aquela seta no seu coração, e ele peca contra Deus, ele pega a autoridade que estava nas mãos dele, e passa para o diabo. Vai lá. Vem cá, Larissa, aqui. Passa para o diabo. O homem pega o que recebeu de Deus e passa para o diabo. Deus não pode de forma alguma tomar das mãos dele. Mas por que? Ele não é poderoso? Por que ele não pode? Vamos supor assim: eu te dou um presente. Ninguém recebe, glória a Deus, não precisa presentear ninguém. Eu te dou um presente. Só que aí, o presente que eu te dei, tem um irmão que você quer abençoar ele. Você pega o presente que eu te dei e dá para o irmão, abençoando ele. Eu não posso ir lá e tomar da mão do irmão. Foi você que quis dar para ele. Era seu já. A mesma coisa, quando Deus entrega a autoridade na mão do homem, e o homem transfere ao diabo essa autoridade, Deus não pode ficar e tomar isso. Porque o homem quis dar isso para Satanás. Ele quis dar isso. Então a Bíblia ela fala o seguinte: quem domina esse mundo é o diabo. O mundo jaz no maligno, porque a autoridade está sobre ele, está na mão dele. Então o que Deus teve que fazer? Poxa, eu como Deus eu não posso ir lá e tomar. Quem deu foi o homem. Quem tem que pegar de volta? Então Deus mandou o seu filho. Manda o seu filho. E ele viveu como homem nesta terra, debaixo das mesmas tentações e problemas que eu e você passamos. Mas em momento algum ele pecou. E ele morreu morte de cruz. E nós vamos falar sobre essa morte na cruz, o que ela significa.
Mas para quê? Para que ele, como homem, pudesse vir nas mãos do diabo e tomar de volta a autoridade. Então, até que nós entreguemos a nossa vida a Cristo Jesus, nós vivemos aqui, debaixo da autoridade do diabo. Deu para entender? Glória a Deus. Aplaudo o Senhor pela vida dessas irmãs aqui. Obrigado. Então passou-se a viver debaixo da autoridade e a escravidão a Satanás. Mas quando você vem a Cristo Jesus, você entrega a vida dele, você passa de volta a ser a nação eleita, o sacerdócio real, o povo escolhido, o povo adquirido, o povo santo de Deus. Amém? A ação de Satanás sobre a vida do homem, ela traz a destruição, traz essa nova paternidade, porque passamos a ter como pai o diabo. Ela traz sobre a vida do homem a cegueira espiritual. O homem passa a ser cego espiritualmente. E o mundo espiritual é algo tão real quanto o mundo físico. O tempo inteiro, o mundo espiritual ele está acontecendo. Nesta hora a qual nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, sentados, há uma batalha no mundo espiritual a favor da sua vida. Eu acho que você não entendeu. Nessa hora tem anjos e demônios guerreando por você. E o homem então ele fica cego espiritualmente. E aí a última barreira que é levantada é a morte espiritual. A morte espiritual. O homem ele morre espiritualmente em relação ao seu Criador, em relação ao outro homem e à morte física. São 4 barreiras que são levantadas. A Bíblia fala em Romanos 5, no verso 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Todos pecaram. Foi uma tragédia que se abateu e se espalhou sobre toda a raça humana. O pecado introduziu um elemento novo na personalidade do homem, pois os que viveram depois de Adão nasceram com esse estigma de natureza pecaminosa, da qual somente se pode libertar mediante o sangue de Jesus. Toda a raça humana ficou comprometida com o pecado. Toda a raça humana. O pecado é como se fosse uma enfermidade hereditária, passada de Adão a todos aqueles que nasceram após ele, com a única exceção de Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo. A única exceção. E o pecado, como ele é universal, a ele foi dada uma condenação universal. Qual é? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, em relação ao primeiro pecado, o homem ele se torna inerente e mau, rebelde, dependente e tímido e destituído da glória de Deus. Adão e Eva não foram criados seres pecadores, mas seres passíveis do pecado. Seu pecado foi voluntário e consciente. Não caíram por acaso. Amém, gente? Amém. Pecado é consciente, tá? Ah, pequei, nem reparei. Não existe isso não, viu? Ó, eu estava aqui de bobeira, ó, que eu pequei. Não é assim não. Mas o fato deles haverem pecado, motivados por um agente externo, Satanás, Deus
considerou o homem digno de perdão. O contrário de Satanás, que a motivação do seu pecado não foi um agente externo, mas foi ele mesmo, o próprio coração dele. Ele jamais terá direito a qualquer tipo de perdão. A natureza de Deus é que Deus ele é espírito e só pode ser compreendido por meio de vida espiritual. E se o homem então ele não tem vida espiritual, ele não consegue compreender, entender as coisas de Deus. Ele não consegue ter um relacionamento com Deus. E o que precisava ser feito para que, como nós vemos aqui, Jesus retomasse a autoridade para a vida dele? Ele precisava se identificar com o homem, então ele tinha que assumir uma forma e vida física. Ele tinha que vir como homem nesta terra. Nós vemos em João capítulo 1, do 1 ao 5, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, na criação, ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Quando nós olhamos o verbo 14, a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Ele precisava vir como homem, ele precisava limitar os seus atributos de Deus para viver como homem. Nós vimos quando estávamos ministrando a respeito do Espírito Santo, que Jesus ele não utilizou os atributos da divindade, ele não utilizou a onipresença, a onisciência e nem a onipotência, mas ele caminhou como um homem ungido pelo Espírito Santo. Amém? A Bíblia fala em Atos 10:38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Ele caminhou debaixo da autoridade, da direção do Espírito Santo. Então ele precisava limitar os seus atributos. Ele precisava assumir a forma humana. E como que era feito no Velho Testamento para que se pudesse intervir em relação ao pecado do homem? Eram feitos sacrifícios. Amém? Vocês estão ligados? Então era feito o sacrifício, o sumo sacerdote pegava o sangue do sacrifício, levava até o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, e ele pegava aquele sangue e aspergia sobre o propiciatório. Propiciatório, pastor, começou a falar língua estranha? Não, vamos lá. Dentro do santo dos santos, que era o lugar mais profundo do tabernáculo, estava a arca da aliança. A arca da aliança era um objeto de madeira, representando a humanidade de Deus, revestida de ouro, que representa a divindade de Deus. Em cima dela, a sua tampa era chamada de propiciatório. Em cima da tampa do propiciatório, haviam dois anjos, dois querubins, um virado para o outro, de frente, olhando para o propiciatório. Esses dois querubins, eles representam a extrema retidão de Deus e a extrema justiça de Deus. Dentro da arca, haviam 3 objetos. Quais? Cadê a turma da maturidade? Tábuas da lei, a vara de Arão e... oh Jesus! Maná. Glória a Deus. Isso, eu ia falar isso aí. Isso, oh Jesus. 3 objetos. O que eles representam? Vamos lá, maná.
O maná era como? O povo estava caminhando no deserto, e aí todo dia de manhã vinha o alimento, o pão que descia do céu, não era? E era um alimento que era só para aquele dia, não era para juntar para o próximo. Ou seja, nos ensina a depender de Deus a cada dia. Hashtag fica a dica. Só que num determinado momento, e se nós formos olhar o maná, devia ser um alimento extremamente nutritivo, que o povo não ficava doente, não é verdade? Num determinado momento, só tem isso para comer? Tem nada melhor não? Eu estou cansado de comer esse trem já. O maná dentro da arca representa o pecado do homem contra a provisão de Deus. A vara de Arão. Num determinado momento na caminhada, alguns líderes lá das tribos, eles fazem uma rebelião, viram para Moisés e falam: Moisés, quem colocou você como nosso líder? Nós não queremos saber de você não, tu já está ultrapassado. Não dá não, nós queremos outro. Então Deus ele dá a direção, pega a vara de cada líder de cada tribo, coloca dentro do tabernáculo, fecha a porta, e a vara que florescer será daquele que eu constituí como líder. E a vara de Arão floresceu. A vara de Arão dentro da arca representa o pecado do homem contra a liderança de Deus. As tábuas da lei é o pecado do homem contra as leis de Deus. Então esses três itens representando o pecado dentro da arca, e os anjos da extrema justiça e extrema retidão de Deus olhando para o pecado do homem. E aí toda vez tinha que vir o sumo sacerdote com o sacrifício, pegava o sangue e aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório, para que os anjos não viam o pecado do homem quando o sangue era aspergido. Só que isso tinha que ser feito constantemente, até que um dia um homem chamado Jesus se levantou como Cordeiro Santo de Deus. Ele foi para a cruz do Calvário. O sangue dele foi derramado, como se estivesse sendo aspergido sobre o propiciatório. E ele foi o último sacrifício vivo, o último sacrifício feito para acabar com o pecado do homem. Para que Deus não pudesse executar sobre mim e sobre você a extrema justiça e a extrema retidão dele. Mas eu te pergunto uma coisa: o que Jesus passou na cruz para isso? Hoje, nós temos a oportunidade de estar sentados aqui, ouvindo da palavra. Hoje, nós temos a oportunidade de cada um de nós sermos um agente de transformação e ganhar vidas para Jesus. Mas hoje, nós somos a geração que mais reclama. Nós somos a geração que mais encontra picuinha e problema para cumprir o chamado de Deus. Esses dias para trás, uma pessoa virou para mim, conversando a respeito de chamado. E eu falei: e aí? O chamado de Deus para a sua vida? Eu estou orando para Deus confirmar. Eu falei: ô filho, quem te chamou? Deus. Aí você está orando para Ele para confirmar o teu chamado. Aqui, deixa eu te contar uma coisa. Isso eu falando com ele. Me mostra na Bíblia qual dos homens e mulheres de Deus foram chamados e não falaram sim ou não. Ninguém falou: espera que eu vou ver se eu vou. Ou é sim ou é não. Mas nós sempre colocamos dificuldade, sempre colocamos empecilho. Sempre tem as minhas necessidades. Pastor, você não ia falar da cruz? Volta para lá. Eu vou voltar, meu querido. Mas eu vou voltar para a cruz de uma forma que você nunca ouviu na sua vida. E eu tenho certeza
Você vai sair daqui de hoje com uma nova mentalidade. Você vai sair daqui hoje pensando assim: eu nunca mais na minha vida eu vou dar uma desculpa para a obra de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Fecha os seus olhos. Não preocupa com suas coisas não, que ninguém vai pegar. Não preocupa com o irmão que está do seu lado também não. Deus que ama a humanidade, Ele trabalha de forma individual, tá? Então Ele vai tocar no teu coração, é em você. Ele vai tocar no irmão do seu lado também, mas com você Ele vai tratar da forma que Ele tem que tratar com você. Amém? Com seus olhos fechados, por favor, apaga um pouquinho as luzes aqui. A Bíblia, em Isaías 53, ela fala que Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim Ele não abriu a sua boca. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção naquilo que eu vou falar agora. Bastante atenção. Eu gostaria que nada tirasse a sua atenção. Nada. Pois eu vou falar nessa hora sobre a cruz do Calvário, desde o Getsemane até a cruz, na visão de um médico. Um médico, ele escreveu um texto falando a respeito da cruz. Ele diz o seguinte: eu sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo, e por 13 anos vivi em companhia de cadáveres. Durante a minha carreira estudei sobre anatomia bem profundo. Posso, portanto, falar sem presunção a respeito da morte como a de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele entrou em agonia do Getsemane, e o seu suor tornou-se sangue. O seu suor tornou-se gotas de sangue e escorreu pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, e o faz com uma precisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais, e para provocá-lo é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados do homem deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sob as glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e escorrendo então por todo o corpo, segue até a terra. Em uma pequena ilustração, certa vez um homem, ele foi diagnosticado com um tumor na região do abdômen. E este homem, ele não era como eu e você. Este homem, o corpo dele não reagia de forma alguma a nenhum tipo de anestesia. Então ele marcou a cirurgia para a retirada desse tumor, e ela seria feita nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os procedimentos cirúrgicos são cobrados por hora e não por procedimento. Então ele foi colocado na maca, ele foi amarrado de todas as formas, o seu corpo foi todo amarrado. O cirurgião colocou um cronômetro do lado da maca, da cama, apertou o botãozinho, começando a contar o tempo, e começou a cirurgia. Ele foi cortado, cada camada da sua pele cortada. O tumor foi retirado, ele foi costurado, e ele estava sentindo tudo aquilo que estava sendo feito.
Quando a cirurgia acabou e ele conseguiu recobrar a consciência, haviam se passado 7 horas. 7 horas. E ele era um homem branco, asiático. E quando ele olha para o seu corpo está completamente negro, porque devido à dor que ele sentiu, ele havia suado sangue. Isso é só para você entender o estado de espírito que leva alguém a suar sangue. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Conhecemos a farsa do processo preparado pelos líderes religiosos, o envio de Jesus a Pilatos, os debates entre Herodes e Pilatos. Pilatos teve que ceder, então ele ordena a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Os soldados despojam a Jesus, tiram as suas roupas e prendem ele pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couros múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido os 2, um de cada lado, de diferentes estaturas, e eles golpeiam com chibatadas a pele já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage com um som sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte, a face gira, uma vertigem de náusea, calafrios lhe escorrem ao longo das costas. Se não tivesse preso no pulso, ele cairia em uma imensa poça de sangue. Depois o escárnio da coroação, com longos espinhos mais duros do que o de acácia. Os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. E os cirurgiões sabem bem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado, a multidão feroz o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, que pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheio de pedregulhos. Os soldados o puxam com a corda. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, cansado, arrasta os pés, um após o outro. Frequentemente cai sobre os joelhos. Os seus ombros estão cobertos de chagas e ferimentos. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso. Sobre o Calvário tem o início da crucificação. Os carrascos despojam o condenado, tiram a roupa dele, mas a sua túnica está colada nos ferimentos, e tirá-la produz uma dor insuportável. Quem já tirou uma atadura de uma grande ferida percebe do que se trata. Cada fio do tecido adere, cola na carne viva, e ao rasgarem a túnica, ao tirarem a túnica dele, as peles se dilacera com as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento, e há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer. Jesus é deitado de costas.
Suas feridas são cheias de areias e pedras quando ele se deita. Sobre o braço horizontal da cruz, os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos cravos. Os carrascos pegam longos pregos pontudos e quadrados, apoiam sobre os pulsos de Jesus, e com um golpe certeiro de martelo, os pregos atravessam o pulso de Jesus e se prendem na madeira. Jesus, ele deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Jesus sente uma dor alucinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que o homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, que provocam uma síncope e fazem perder a consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte, e a lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego, e quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada, e a cada solavanco, a cada movimento vibrará, despertando dores dilacerantes. Elevam Jesus. Os ombros dele esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinho penetram no crânio. A cabeça de Jesus se inclina para frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar na madeira. Cada vez que Jesus levanta a cabeça, ele tem pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Ele não havia bebido nada desde a tarde anterior. Ele estava desidratado pela perda de tanto sangue. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta, a garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Ele tem sede. Um soldado lhe estende na ponta de uma lança uma esponja com bebida ácida, de uso entre os militares. Tudo isso é uma tortura atroz. De repente, um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem, em uma contração que vai se acentuando a cada vez. Os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvando. É o que acontece com alguém ferido de tétano. É isso que os médicos chamam de tetania. Quando os sintomas se acentuam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas móveis. Em seguida, os músculos entre as costelas, depois os dos pescoços e finalmente os músculos respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar ele entra, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões, tem sede de ar como um asmático em plena crise. Seu rosto pálido, pouco a pouco, se torna vermelho, depois se transforma em um violeta púrpura. Jesus é envolvido pela asfixia, seus pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar, a face está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas de repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os pregos dos pés. Ele esforça-se a pequenos golpes, se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração se torna mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Por que este esforço? Por quê? Porque Jesus ele quer bradar. Jesus ele quer bradar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Logo em seguida, Jesus, o seu corpo começa a se afrouxar e a asfixia começa. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz, e cada vez que ele quer falar, ele deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo sangue coagulado, enxame de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, os céus se encobrem, as nuvens encobrem o sol. De repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde. E depois de uma tortura que dura horas e horas e horas e horas, todas as suas dores, toda a sua sede, todas as suas câimbras, toda a asfixia, todo o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Deus meu, por que me desamparastes? Jesus grita: está consumado! E em seguida, num grande brado, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus morreu no meu e no seu lugar. Por que Jesus morreu na cruz? Por quê? Por quê? Por quê? Ele morreu na cruz para que nós pudéssemos ter esperança. Ele morreu na cruz para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos voltar para Deus. Jesus morreu na cruz para que todo sofrimento um dia pudesse ter fim. Tudo um dia vai acabar, vai acabar, vai acabar. Graças ao sofrimento de Jesus na cruz, todo choro, todo lamento, toda dor vai deixar de existir, vai deixar de existir. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração do homem, ou mente humana alguma chegou à conclusão daquilo que Deus tem reservado, daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. O bem que nos aguarda, o bem que nos espera, não se compara em nada daquilo que já aconteceu, daquilo que você já passou. Não se compara, não se compara, não se compara nada do que você já passou na tua vida. O que Deus tem para você é muito maior. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem da cruz. Jesus, ele fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo você vai ter problemas, no mundo você vai ter dificuldades, aflições, mas Jesus, ele não parou aí, ele não parou por aí. Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci, eu venci. E se eu venci, você muito mais irá vencer. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores
mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Aquele que enviou o seu filho, hoje ele envia a mim e a você. O Filho de Deus nos envia. Nós somos enviados hoje como filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Ele chama a mim e a você como exército do Senhor para conquistarmos, para que nós possamos conquistar toda esta região. O sacrifício dele na cruz, por mim e por você. A cada dia nós temos que fazer valer a pena. A cada dia nós temos que fazer valer a pena. A cada dia. A cada dia, a cada dia, a cada dia. Coloque-se de pé no seu lugar. Permaneça com seus olhos fechados. Permaneça com seus olhos fechados. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. Eu queria chamar os diáconos aqui à frente. Você permaneça com seus olhos fechados. Continue com seus olhos fechados. Deixa o Espírito Santo te mover. Ainda com seus olhos fechados, erga o cálice e o pão. A palavra de Deus, ela diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O pão e o vinho que você segura, o cálice e o pão que você segura, eles representam o que nós acabamos de ouvir. Todo o sacrifício, toda a dor, cada dor que Cristo sentiu desde o Getsemane até a cruz, todo o sangue que foi derramado está representado agora nas suas mãos. Nas suas mãos. O Senhor, quando Ele fala da ceia, Ele diz: fazei isso em memória de mim. Este é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Glorifique a Ele por isso, igreja. Glorifique a Ele, glorifique a Ele. Adore a Ele. Foi por você. Glorifique a Ele por causa disso. Glorifique a Deus por quem Ele é para você.
agora, todos juntos, comer do pão e tomar do cálice. Glórias ao teu nome, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. Levanta a mão desse irmão aí. Digno de louvor, tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Santo. Aleluia. Oh Deus. Oh Pai, obrigado por essa noite maravilhosa, Pai. Obrigado, Pai, obrigado pela tua presença gloriosa neste lugar. Obrigado, Pai. Como é bom. Obrigado, Pai, por esse renovo na tua palavra. Obrigado por essa transformação, Pai, porque eu creio que nós saímos daqui hoje transformados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus. Transformados. Possamos, Deus, ir em segurança para as nossas casas. Nos livre, Pai, de toda cilada de Satanás. Que os teus anjos, Pai, possam estar ao nosso redor. Nos conceda, Pai, uma noite de graça, uma noite dos sonhos do Senhor para nós. Eu repreendo sobre a sua vida toda perturbação noturna. A única coisa que vai te acordar de madrugada é o Espírito Santo te chamando para orar. Fora isso, mais nada perturba o seu sono. Que possamos, ó Deus, ter uma semana maravilhosa. A melhor semana das nossas vidas, ó Pai.
Que o Senhor te leve e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre você a face dele. E que ele te leve em paz. Em nome de Jesus. Amém. Que vai valer a pena